TV Anamatra entrevista o deputado Cândido Vacarezza, líder do governo na Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar sobre os projetos de interesse da magistratura que estão tramitando na Câmara, sobre o processo político e vamos saber a opinião do parlamentar quanto às votações do plenário neste ano eleitoral. Deputado, muito obrigado pela entrevista com o nosso programa. Eu que agradeço a você, Viviane, e a TV Anamatra. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o projeto de sua autoria, que é o PL 1987 de 2007, que busca reconsolidar as leis trabalhistas brasileiras, né? Desde março do ano passado, quando foi apresentado o substitutivo, que inclusive incorporou algumas sugestões da Anamatra, o projeto está parado. Qual a expectativa quanto a essa proposta? A minha expectativa era que nós aprovássemos o ano passado. Infelizmente, a consolidação das leis não é um trabalho reconhecido ainda pelos deputados, porque apesar do Brasil precisar, nós começamos isso muito recentemente. Nós tivemos um grupo que foi criado há 12 anos e esse grupo passou 10 anos parado. Eu dirigi o grupo por 2 anos e a nossa ideia é fazer a consolidação de todas as leis no país, não só das leis trabalhistas. Nós temos no país mais de 180 mil leis. Dessas 180 mil, você pode ter certeza que tem milhares que são colidentes entre si, outras milhares completamente obsoletas, outras milhares colidentes com a Constituição. Isso atrapalha o trabalho dos operadores de direito e tira direito daqueles mais pobres. Só quem perde é a maioria da população, porque torna a justiça mais morosa, cria dificuldade para as pessoas saberem quais são os seus direitos e os seus deveres. Então, a ideia da consolidação é um projeto que vai dar mais segurança jurídica, vai ajudar a democracia no Brasil. Sobre a consolidação das leis trabalhistas, essa é emergente. Nenhum trabalhador hoje, se pegar a consolidação, vai ter ali os seus direitos. Mais de 200 leis são leis o que os advogados chamam de extravagantes, estão fora da CLT. E lá na CLT tem várias leis, vários capítulos da CLT que são completamente obsoletos, que não são mais aplicados. Então é urgente a consolidação das leis. Os 3 poderes da República assinaram esse ano o 2º Pacto Republicano, né, com o objetivo de aperfeiçoar as leis e os poderes judiciários. Há também diversas propostas tramitando na Câmara nesse sentido. Como está o andamento dessas propostas? Nós estamos vivendo num ano eleitoral. Um ano eleitoral, infelizmente, a maioria dos deputados e dos senadores são chegados muito à demagogia, a posições eleitoreiras. Então nós vimos ontem, por exemplo, o Senado aprovar uma medida que parece justa, mas que vai criar um problema imenso para o Brasil. Eles aprovaram retroativo até 1943, que quem estivesse aposentado e trabalhando não precisaria recolher o devido ao INSS. Imagine se uma coisa dessa passa. 1943, entendeu? Não sei nem se existe recursos em um ano para o Brasil pagar tudo isso. Então, e não é correto. Se a pessoa está trabalhando, a pessoa tem que pagar o devido ao INSS. Mas isso é demagogia pura. É para dizer para os aposentados que eles estão defendendo os aposentados. Não é que eles queiram defender os aposentados. Então, infelizmente, esse ano é um ano que nós temos que ficar atentos para não deixar que a demagogia tome conta das duas casas. E com isso, perde espaço projetos importantes como esse que você me perguntou. Sou totalmente favorável a gente acelerar, tenho usado o peso da liderança do governo para priorizar os projetos que o Brasil precisa, mesmo que um ou outro tenha desgastes para o governo ou desgastes para setores importantes da base aliada, mas nós temos que ter como norte a democracia brasileira e não os interesses específicos eleitoreiros ou eleitorais de um ou de outro deputado. Tem também a proposta da segunda etapa da reforma do Judiciário, que é a PEC 358. Tendo em vista essa dificuldade deste ano eleitoral, qual a opinião do senhor? Eu acho que nós vamos votar a PEC 358. Nós temos feito muita pressão para levar para a pauta. Eu acho mais importante votar 358 do que votar coisas esdrúxulas que não existem na Constituição
Por exemplo, tem uma PEC que chama PEC 300, que estabelece na Constituição o salário para os soldados. Todo mundo sabe que o soldado precisa ganhar mais, mas não é a Constituição o lugar de definir salário. A Constituição pode definir princípios, mas você pode reparar, tem deputados até que nós achávamos que tinham responsabilidade com o seu cargo que anda propagandeando essas coisas que não tem nada de positivo para a democracia brasileira. E quanto à PEC 210 de 2007, que restabelece o adicional por tempo de serviço para os componentes os integrantes da magistratura e do Ministério Público? Sou a favor, tenho defendido, mas acho que essa é uma votação que vai ficar para depois das eleições. Foi instalada recentemente uma comissão especial para analisar uma proposta para acabar com a contribuição previdenciária dos servidores inativos, que é a PEC 555 de 2006. Qual a perspectiva do senhor quanto a essa proposta? Eu sou favorável, só que eu acho que essa proposta precisa ter um pequeno ajuste. Mas eu sou favorável ao princípio. Trabalhei, inclusive, para instalar essa comissão que estava parada. Conversei com vários representantes do Judiciário e nós instalamos a comissão e essa aí também eu acho que é uma PEC que nós podemos votar assim que ela estiver pronta para votação. O senhor escreveu um artigo no qual o senhor defendeu a redução de jornada de 44 para 40 horas. A gente sabe que essa proposta tem suscitado diversas críticas, né, de alguns segmentos que falam que o mercado de trabalho não estaria preparado. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu tenho trabalhado na Câmara para nós fazermos um acordo entre os empresários e os trabalhadores para, ao longo de um período, reduzirmos a jornada de trabalho. Por que a redução da jornada de trabalho? Essa jornada foi estabelecida em 1988. De 88 para cá, houve um brutal aumento de produtividade. Hoje um homem produz muito mais do que produzia. O excedente dessa produção foi apropriada principalmente pelos empresários. Quando você reduz a jornada de trabalho, o trabalhador tem mais tempo para o lazer, tem mais tempo para se preparar para o trabalho e tem mais tempo para estudar. Só que nós tivemos uma crise no ano passado e nós temos que pensar o Brasil inserido no mundo. Então você não pode reduzir a jornada de trabalho de uma vez, porque isso quebra o país. Eu sou favorável, mas sou favorável de construirmos um acordo. Propus, como um projeto de acordo, definirmos o ano de 2016 para chegarmos às 40 horas e daqui até lá nós fizéssemos um processo de transição. Não tem acordo nem dos trabalhadores com essa proposta, nem dos empresários, mas isso é um processo que eu acho que não pode ser votado e definido apenas com maioria e minoria. Tem que ser construído um acordo. O senhor tem uma publicação que se chama Ação Legislativa Propostas para o Desenvolvimento do País. E o senhor disse que nela o objetivo do senhor na Câmara é atualizar a legislação com a realidade social e desburocratização do Estado e promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e a distribuição de renda. O senhor acredita que o senhor vem conseguindo esse objetivo? É muito ruim você falar de si próprio, né? Mas se você imaginar, por exemplo, em relação à desburocratização do Estado, vamos pensar na consolidação das leis. A consolidação das leis estava parada há 10 anos, o grupo que foi criado. Quando eu assumi, nós mudamos completamente esse quadro e esse tema passou a fazer parte do debate da Câmara e do debate da sociedade. Quando eu fui deputado estadual, nós conseguimos revogar 13 mil leis e alteramos a Constituição de São Paulo em 54 itens para atualizá-la, desburocratizando imensamente a jurisdição, o arcabouço jurídico do Estado de São Paulo. Aqui é mais difícil, aqui nós temos que trabalhar. Em relação ao desenvolvimento econômico, eu sou líder do governo que, dos últimos 30 anos, foi o governo que mais contribuiu para o desenvolvimento econômico do Brasil, para a distribuição de renda e para a criação de empregos. Quando fui candidato, dos compromissos que fiz com os meus eleitores era de que eu queria ajudar o presidente Lula a fazer o segundo mandato melhor do que o primeiro. E nesse segundo mandato eu fui líder da bancada
e líder do governo. Então a minha avaliação é que os compromissos que eu quero ter como deputado federal nós estamos cumprindo. E recentemente, só para concluir, todos os debates postos na Câmara, o meu posicionamento foi sempre um posicionamento visando o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda, mesmo que determinados segmentos se contraponham ou que isso traga prejuízos eleitorais para mim. Como o senhor vê a atuação da Ana Matra na defesa dos projetos de interesse da magistratura no Congresso, a exemplo, por exemplo, das questões remuneratórias? Eu vou falar da Ana Matra globalmente. O contato que eu tive com a Ana Matra foi quando me elegi deputado federal. Minha avaliação é extremamente positiva. Quando apresentei o projeto de consolidação das leis trabalhistas, a Ana Matra teve uma participação ativa, com críticas contundentes, inclusive que me levaram a mudar completamente, em alguns aspectos, a visão que eu tinha sobre determinadas leis. Então a Ana Matra teve um papel muito positivo e interferiu na elaboração do relatório final, que aquele relatório final ele é muito superior ao projeto que eu apresentei. É um aperfeiçoamento assim, bastante positivo e a Ana Matra teve um papel muito importante. Além do que, a Ana Matra é uma presença permanente na Câmara na defesa dos juízes trabalhistas, na defesa do seu segmento. Então, minha avaliação é muito positiva da participação da Ana Matra. Deputado, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os juízes do trabalho do Brasil? Gostaria. Quero falar com os juízes do trabalho do Brasil como cidadão, não como juízes. Porque como juízes eles vão cumprir a sua função de magistrado e na avaliação dos autos a justiça é cega. Quero falar como cidadão. Cada juiz do trabalho, cada cidadão brasileiro tem que entender que o ano de 2010 é um ano de definição de rumos para o nosso país. Nós tivemos 2 projetos recentemente implementados no nosso Brasil. Um que foi até 2002 e outro que foi de 2003 até 2010. Nós temos que escolher se queremos aquele que reduzia o papel do Estado brasileiro, que entregava as disputas econômicas apenas aos agentes econômicos, que não investia num desenvolvimento econômico, ou um outro que inaugurou uma nova era no nosso país, que é a era do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, da criação de empregos e a era do Brasil com dignidade e potência mundial. Nós podemos ser, em pouco tempo, a 5ª maior potência mundial, o 5º maior, mais importante país do mundo, em pouco tempo. Depende dos brasileiros. Então, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de otimismo, de esperança e de continuidade nesse rumo que nós estamos seguindo. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, Viviane e a Ana Matra. A TV Ana Matra quer contar com a sua participação. Envie sua sugestão para o nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.